canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor. Eu sou a tia Aninha e estamos aqui com mais uma lição. Dessa feita a lição 13, com o tema Morrer para o pecado e viver para Jesus, que está no livro de Mateus, capítulo 3, e ainda no livro de João, capítulo 3, do versículo 1 até o 21. O objetivo desta lição é que os alunos compreendam o significado do novo nascimento e o ponto central: quando aceitamos a salvação em Jesus, ganhamos uma nova vida e precisamos agir de uma nova maneira também. A palavra do mestre é para nós, professor. Não podemos deixar de ler essa palavra do mestre, porque é um incentivo que nos dá para nós prosseguirmos a cada dia. E a memória em ação da nossa lição está no livro de João, capítulo 3, versículo 3, parte B, que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E na leitura da Bíblia Sagrada está escrito dessa forma também. João, capítulo 3, versículo 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava conversando ali e apresentando, mas estava também conversando com Nicodemos. Não deixe de apresentar essas crianças. Mas vamos ver o nosso ponto turístico de hoje. Olha só que coisa linda. Nosso ponto turístico é sobre Holanda. E agora eu vou ler para vocês, tá certo? Os moinhos de vento são um dos símbolos mais icônicos da Holanda, representando séculos de inovações e adaptação à geografia única do país. Eles surgiram por volta do século XIII e tiveram um papel fundamental na história econômica e social holandesa. Se não fossem os moinhos, provavelmente a Holanda não existia. Nós iremos deixar abaixo da descrição do vídeo sobre os moinhos de vento e também sobre a Holanda. Vamos orar pelo país da Holanda. Vamos para a nossa lição. A nossa lição, ela está no livro de Mateus, capítulo 3, e também no livro de João, capítulo 3, do 1 ao 21. Essa lição é falando sobre o novo nascimento. O tema dela é morrer para o pecado e viver para Jesus. Como podemos falar para as nossas crianças morrer para o pecado e viver para Jesus? Nós vamos falar também do novo nascimento e explicar para elas que o grande amor de Deus alcançou a todos. Em um evento que eu tive, um congresso de tios e tias do Ministério Infantil, nós ganhamos esse mundo aqui, ó. Ele é como se fosse de isopor, né, emborrachado. E eu achei tão interessante. Você pode comprar um mundinho desse e apresentar para as crianças. Ou você pode também fazer, ou você pode fazer de EVA. Eu tenho esse também, ó. Só que eu falo para as crianças que o amor de Deus, ele veio porque o mundo se contaminou pelo pecado. Então Deus enviou Jesus, o seu Filho único, para morrer, porque para nós voltarmos a ter vida, alegria, né? Porque o pecado é tristeza. Vamos lá para a nossa lição maravilhosa. E hoje para nós passarmos para nossas crianças. Essa lição, ela é uma lição, um conteúdo muito proveitoso, mas que nós podemos passar para as crianças com sempre usando o lúdico, né? Porque para as crianças entenderem melhor. Sempre lembrando que a lição anterior nós falamos sobre o anúncio de que vinha o Messias. E essa lição nós estamos falando sobre o batismo de Jesus, que é o batismo de Messias. Novo nascimento. Como já vimos na aula passada, o Senhor sempre cumpre as suas promessas e enviou o Salvador prometido, seu Filho único, Jesus. Desde criança, Jesus
amava a palavra de Deus e, quando cresceu, começou a anunciar o reino de Deus a todos, cumprindo o operado grande milagre. Naquele tempo, João Batista já pregava sobre o arrependimento. Olha que interessante. Você vai mostrar também as figuras, né? A figura, todas as figuras apresentando. João Batista dizia, eis que o Cordeiro de Deus, né? Ele sempre estava ali pregando e anunciando para que todos entendessem que vinha o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. João Batista, ele sempre falava assim para o povo. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. João Batista era um profeta muito especial, anunciando muitos anos antes de sequer existir pelo profeta Isaías. João era simples, usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de todos os lugares em volta do Jordão iam ouvi-lo. Ele confessava os seus pecados e João batizava no rio Jordão. Quando eles chegavam até João, quando eles confessavam o pecado que tinham cometido, João os batizava no rio Jordão, dizendo o que simboliza o batismo nas águas. Quando a gente toma a decisão de que não quer mais servir a este mundo, de que não quer mais estar em pecado. Então, a partir daquele momento, nós somos emergidos nas águas e ali é sepultado os nossos pecados. E ao levantar, nós estamos em uma nova criatura, servindo ao Senhor. Mas será que você não vai pecar depois dali? Acontece sim de pecar, mas dessa vez é diferente. Nós confessamos e deixamos e seguimos a Cristo. Já temos uma memória na mente que nós não somos mais desse mundo, nós não vivemos mais para esse mundo. Nós agora vivemos para Deus. E eu vou mostrar para vocês depois uma dinâmica para vocês fazerem com as crianças, tá certo? Mas eu quero puxar um pouco para essa lição. Vocês entendem, né? Os professores, então a gente vamos agora organizar bem direitinho para passar para os alunos. Aí você pergunta para os alunos, quem aqui já viu um batismo? Quem aqui já foi para um batismo? Aí as crianças, deixem elas falar. Quando elas falar, você vai explicar. Você vai pegar o que você tiver em casa. Eu peguei essa aqui, ó, que eu achei espaçosa. Aqui você vai simbolizar o tanque batismal, né? Aqui vai estar cheio de água, cheio de água. E o que eu fiz? Eu peguei um bonequinho, vesti ele com uma roupinha. E agora, para simbolizar o morrer para o mundo e viver para Deus, coloca o bonequinho na água e você vai mergulhar o bonequinho. Aqui ele está morrendo para o mundo. Não quer dizer que ele vai morrer, vai ficar enterrado, não é isso? Enterrado vai ficar os pecados, né, no mar do esquecimento. E a partir do momento que o bonequinho levantar, o pastor que for batizar levantar, ele já está morto para o mundo e pronto para servir a Jesus, né? Morto para o mundo e vivendo para Cristo, né? Uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, a partir daquele momento, ele começa uma vida com Deus. Por quê? Vocês explicam à criança que quando ele está morrendo, é para o mundo. Mas quando ele sai, ele está vivendo para Deus. A partir daquele momento, sua vida é direcionada e quem toma conta da sua vida é o Senhor. Ele vai precisar agora de tudo que ele for fazer, ser apresentado a Deus. Nada mais vai ser por direção da sua mente, para que ele não se atrapalhe. Mas toda a direção tem que estar na vontade de Deus. Esse daqui é o símbolo do novo nascimento. Ele morreu para o mundo e viveu para Deus. Olha que coisa linda. É o que nós fizemos. Nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. Observem que quando existem escândalos, é o velho homem ressuscitando. Até porque se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Então não devemos trazer as coisas do passado. Observem também que na época de João Batista, os discípulos de João Batista já queriam ter uma competição com os discípulos de Jesus, com Jesus. Por quê? Porque Jesus estava fazendo prodígios de maravilha, eles foram levar para João Batista. Mas João Batista, homem sábio, disse, é que ele tem que fazer isso mesmo. Que ele cresça e eu diminua.
E Jesus, quando percebeu que estava acontecendo isso, ele saiu. Ele saiu. Ele passou por Samaria. Ele tinha que passar por Samaria. Mas ele teve que sair daquele problema. Por quê? Porque Jesus não é de competir. Jesus é de transformar. E onde estiver competição, Jesus não habita. Por isso que no nosso meio não deve ter competição de tios e tias, o melhor, o maior, o mais que sabe fazer mais, o que sabe fazer menos. Não. Nós trabalhamos para um reino só. Então vamos botar na mente das crianças que até nisso nós devemos ter sabedoria. A competição fica para quem não entende o que é servir a Jesus. Mas servir a Jesus é ser transformado de dentro para fora. Não de fora para dentro, é de dentro para fora. Vocês têm que chegar às crianças para as crianças terem um entendimento o que é um novo nascimento. Preste bem atenção, né, no que eu vou ler aqui. Mas nem todos que iam ouvir João Batista eram pessoas sinceras, querendo se chegar a Deus. Alguns eram fariseus, ou seja, judeus muito religiosos, que deveriam ser pessoas boas, né? Mas não eram. Porque a religiosidade, muitas vezes, ela atrapalha, né? Não porque não pode isso, porque não pode aquilo, mas nós sabemos que isso tudo é religiosidade, né? A santificação, ela nos leva a Deus. Mas a religiosidade nos leva, muitas vezes, à contenda. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Mas, infelizmente, a maioria deles não praticavam a lei de Deus com amor, nem sinceridade de coração. Muitas vezes, eles agiam de forma cruel. Achavam que ninguém percebia as suas maldades. Eles disfarçavam as suas maldades com as suas religiosidades, achando que ninguém ia ver. Mas de Deus, ninguém se esconde. E João disse a eles: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo de Deus? A Deus ninguém consegue enganar. Não é mesmo? Tudo que se faz escondido ou com segundas intenções no coração, o Senhor também vê. É por isso que nós devemos mostrar às crianças, porque pelas suas ações, que elas estiver fazendo alguma coisa errada, você pode estar fazendo o que for de errado, se escondendo de todo mundo, mas de Deus ninguém se esconde, porque o dono do mundo vê todas as coisas, né? Foi ele que formou tudo. E João, ele explicou, né, que ele batizava com água, mas vinha um que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. E assim foi Jesus, o nosso Salvador. E você pergunta para as crianças, de quem é que João Batista estava falando? Aí elas vão responder. Você apresente as figuras para as crianças. E aqui diz assim, certa vez, o próprio Jesus foi a Galileia, até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João. E João Batista, ele falou para Jesus, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Só que era para se cumprir o que tinha acontecido, era João que teria que batizar Jesus. Mas Jesus explicou que era importante, pois assim o próprio Filho de Deus, o Todo-Poderoso, estava nos dando exemplo, mostrando a importância do batismo, não é mesmo? A importância do batismo é muito boa para nossas vidas, nos ensinando a morrer para o mundo e vivermos para Deus. E João ali logo concordou. E quando João foi batizar Jesus, abriu-se os céus e a voz ecoou: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Louvado seja Deus. E que possamos viver vidas de verdadeiros servos do Senhor e levar para as crianças o verdadeiro sentido do batismo nas águas, para que eles entendam o que é morrer para o mundo e viver para Deus. Aí você vai falar, professor, para as crianças, na lição está falando sobre Nicodemos, então você fala sobre Nicodemos ali, um homem fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus, curioso para saber mais sobre o reino dos céus. E ali Jesus começou a explicar para ele, fala sobre o novo nascimento, não é voltar para o ventre da mãe, né? Aí Jesus foi explicar direitinho, explica para as crianças. Termine essa aula, professor, com essa riqueza que é o nascer em Deus, né? Um novo nascimento em Cristo.
a cada história, a cada louvor, que podemos ter essa riqueza de conhecimento da presença de Deus nas nossas vidas para passarmos para nossas crianças, porque não existe coisa melhor de passarmos para as crianças algo da parte de Deus, onde as crianças vão crescer, vão se alimentar da palavra de Deus, né? Através da palavra e da lição, as crianças serão alimentadas e elas vão crescer com conhecimento e entendimento o que o Senhor quer para nós. Para isso existe a Escola Bíblica Dominical e professores treinados, separados, ungidos para esse ministério lindo que é o ministério infantil, né? Para os cordeirinhos, vou levar a palavra dos cordeirinhos, para os corações dos cordeirinhos, para as crianças ter sempre esse amor de Deus dentro do seu coração. Não esqueçam de cantar com eles, orar com eles no término da lição, colocar o pedido de oração da criança que quer passar um momento de experiência do que passou, da criança que quer contar um testemunho, libere para elas e depois termine orando com elas em um ciclo de oração. Faz um ciclo com todos eles, pega na mãozinha e começa a orar, a agradecer a Deus por essa lição, essa rica lição. Não esqueça, leiam todos, mergulhe na lição, para que o Senhor possa encher o seu coração e você possa transmitir algo especial da parte de Deus. E não esqueçam que é importante falar sobre o novo nascimento com as nossas crianças. Morreu para o mundo e viveu para Deus. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima lição. Amém?